Nem tudo que você é muito bom, muito boa fazendo, você precisa fazer. Porque muitas vezes essa versão sua de ser muito boa fazendo algo é o puro instinto da sobrevivência. É você em modo luta ou fuga de quem você é para sobreviver num mundo de caos. Exatamente isso. É isso que eu tenho para falar hoje no nosso quinto episódio de 30 do nosso Quartinho da Bagunça. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Cris. Você está aqui no Agora Dona de Mim. Já se inscreve aqui, já segue esse perfil, já vai ali no coraçãozinho que hoje aqui o papo é quente. Eu vou colocar aqui um aspecto meu e aí você leva para o teu contexto. Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Eu sou uma pessoa com um perfil de liderança muito forte. E assim como eu lidero em empresas, eu também lidero na minha vida. Ou pelo menos liderava e deixei de liderar um período. E eu sou uma pessoa que as coisas precisam estar. Isso eu aprendi e é um traço também que eu trago da minha infância. As coisas precisam estar alinhadas com o que eu quero. Por exemplo, o caos acontece? Sim, acontece, mas o caos não pode ser a minha vida inteira. Então eu gosto que as coisas estejam organizadas, tá? Tenho um filho adolescente. Não estou aqui para falar mal do meu filho, não estou aqui para que vocês falem mal do meu filho. Estou colocando um contexto aqui, eu acredito que muitas pessoas também estejam passando ou passem por isso. Tenho um filho adolescente, como todo adolescente, tem a sua rebeldia e foi por conta desse movimento que eu tive a minha queda emocional há 2, 3 anos atrás. E isso me desestabilizou muito, até eu entender qual era o meu papel, até eu entender e decidir qual era o meu papel. Quando eu decidi, eu sustentei essa decisão e paguei os preços necessários para isso. Hoje o meu filho mora com o pai dele, que é um cara incrível, só que o pai dele não tem voz ativa. O que acontece? Meu filho, quando ele foi embora da minha casa, ele foi embora porque eu era tóxica em relação ao que ele tem de conceito de liberdade. Ele acreditava que eu era tóxica, que eu podava ele de ter a liberdade que ele quer e tudo mais. Detalhe, ele acabou de completar 16. Quando isso começou, ele tinha ali os seus 14, 15 anos. E eu nunca fui acolhida enquanto tomadora de decisão pelo pai dele. O pai dele sempre falou, pega mais leve, você está pegando muito pesado e tudo mais. E isso também foi um dos motivos que me colocou dentro desse buraco emocional que eu fui resolver aí nos meus últimos 2 anos e meio. Pois bem, paguei o preço. Qual o preço? Meu filho foi morar com o pai dele e eu fiquei sozinha, né? Nisso veio toda aquela questão da rejeição, toda aquela questão de por que eu tô sendo abandonada, blá, 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 blá. Mas os problemas que o meu filho tinha antes, que, segundo a visão dele, eu era a responsável, ele continua tendo. Ou seja, aonde eu vou, lá estou, né? Isso eu também já sei. E aí ele continua tendo essas mesmas questões de disciplina, essas questões de não fazer o que ele se comprometeu a fazer e tal. E eu, toda vez que eu vou conversar com ele sobre algo, eu ouço do pai dele, pega leve, vai, mas pega leve. E durante muito tempo eu fui a pessoa que resolveu o problema, eu fui a pessoa que tomou as decisões, eu fui a pessoa que estive à frente de tomadas de decisão de tudo. Eu estive sempre à frente. Eu sou muito boa em fazer isso, eu sou realmente muito boa fazendo isso. E quando teve toda essa questão do meu filho, que eu consegui me comunicar com ele sem ter aquele peso emocional, ou seja, uma adulta se comunicando com uma adolescente, eu ainda ouvia, vai com calma. Ou seja, eu era aquela na visão dos dois que pegava pesado. Só que aí agora teve um contexto que foi o mesmo contexto que já vinha acontecendo já nos últimos 2 anos, questão escolar e tal. E eu falei um monte pro pai dele. Hoje, o pai dele é meu amigo, tá?
desenvolvemos trabalho juntos, mas o que eu tenho para falar, eu não tenho papas na língua com ele. O que eu tenho para falar, eu vou falar mesmo. E eu já acordei hoje assim, desestabilizando os meus chakras, desalinhei todos. Fui falar para ele como ele deveria agir. E aí é que vem o X da questão. Por isso que eu falo, toda vez que você levantar uma bandeira, tenha em mente que a bandeira é a bandeira e o mastro também. Você precisa ter a sua estrutura para você sustentar aquele mastro da bandeira. Você tem que sustentar aquilo que você levanta. Então os dois lá com o discurso deles de liberdade e tal. E eu, a tóxica aqui do outro lado. Aí ele falou assim, já sei, tem uma solução. Vamos conversar com ele. Vamos falar tudo isso para ele, né? O pai do meu filho falou em relação ao meu filho. Aí eu falei, aí eu parei e pensei. Fui buscar lá no meu arquivinho, no meu quartinho da bagunça, que é que eu tô dividindo com vocês, que toda vez que rolou esse tipo de conversa, quem conversou fui eu. Eu conversava, o filho com o queixo pra cima do tipo, não tô nem aí. E o pai, sabe, eu olhava, procurava um apoio assim, sabe quando você olha procurando a pessoa? Procurando os olhos da pessoa e a pessoa desviando e indo fazer outra coisa. Ou seja, eu sempre jogada na fogueira. Por quê? Porque eu sou muito boa fazendo isso. Só que eu decidi que eu quero ter paz na minha vida. Eu decidi que eu sou minha prioridade. Eu decidi que eu sou incrível. Que eu sou uma mulher incrível, gostosa, maravilhosa. Que eu sim sou uma resolvedora de problemas dentro da minha vida. E que eu não tenho mais que fazer isso na vida do meu filho. Eu não tenho mais que fazer isso na vida do pai do meu filho. Então, o que foi que eu fiz? Eu falei assim, e ele falando, não, aí a gente conversa, e a gente fala tudo isso, e aí a gente acerta. Como sempre, eu já vi a situação, e ele não tem essa personalidade resolvedor, ou seja, ele estava falando como eu deveria agir, que é como eu sempre agia, e que a parte dele seria sempre se esquivar. E quem ia ficar na fogueira mais uma vez? Aí o que eu fiz? Com a minha sabedoria, né? Que aprendeu ali com muito choro, eu falei para ele assim, eu acho uma excelente ideia que você converse com ele, que você se coloque na postura de pai, que você se coloque na postura de adulto. Eu, da minha parte, eu vou ficar na minha casa e eu quero ser comunicada. Então eu não vou entrar nessa bagunça que vocês criaram, porque quando eu entreguei ele para você, ele estava com todo o pacote prontinho, bonitinho. Agora, esse ano, por exemplo, ele já saiu de 3 escolas diferentes. Três escolas diferentes. Porque essa eu não gosto, aquela tem um problema e aquela também tem. E agora eu tenho que ir lá e resolver? Sendo que eles moram juntos e eles não conseguem se resolver, porque quem manda é o filho e o pai só fica assim, eu cansei de falar pra ele. Eu falei, você não tem que cansar de falar, você tem que falar uma vez só. E ele, enquanto filho, tem que entender a sua postura de adulto. Agora, se você se coloca como super amigão do seu filho e não se coloca como homem da tua idade, não vai dar certo. Mas eu não vou sair daqui do meu tabuleiro para ir lá pro tabuleiro dele de xadrez, levar as minhas peças para entrar no embate deles. Não vou. Eu não vou desalinhar mais os meus chakras por causa desses dois nesse assunto. E aí eu te pergunto, quantas vezes você está fazendo uma coisa porque você é muito bom, muito boa fazendo, mas aquilo não te leva para o seu mais? Quantas vezes você está deixando de ocupar o seu espaço, sua melhor versão, na sua melhor linha do tempo para ir lá resolver o barato dos outros? Deixa aqui para mim nos comentários, eu vou precisar muito saber disso.